Eu vou dar continuidade ao que eu estava falando, né? Quando eu fui viajar e os irmãos continuaram, né, falando sobre o mesmo tema. E eu vou dar vamos continuar o mesmo tema, mas eu vou dar continuidade ao planejamento lá que eu tinha feito, né, a sequência lá das coisas que eu estava falando. E eu gosto sempre de enfatizar que tudo aquilo que a gente tem aprendido não é para desabilitar, principalmente o que diz respeito à nossa oração individual, né? Nós estamos falando sobre oração coletiva, né? Então, tem muitas coisas que eu estou falando e às vezes parece um confronto a um estilo de oração que a gente já tem desenvolvido. Mas isso aqui é especificamente falando sobre a oração coletiva. Então, sempre que você ouvir algo que possa... Você fala, poxa, mas espera aí, né? Não esqueça, traz de volta o entendimento de que nós estamos falando sobre a oração coletiva. E a oração coletiva, ela precisa e deve, né, ser tratada de forma coletiva. Porque não sou eu que estou orando, né? Somos nós, é a igreja, é a noiva. E, enfim, quem está acompanhando as aulas, né, eu creio que vem nessa crescente aí de estar entendendo, né, o nosso discipulado, ele não é aleatório, né? A gente não é algo que surge, mas é uma construção. Então é importante que vocês, se alguém perdeu alguma aula, corre atrás, vai lá, porque acho que fica mais fácil de entender. E na última aula eu tinha falado sobre alguns hábitos que a gente precisa abandonar, né, no que diz respeito à oração coletiva, para não confundir com a oração individual, a oração do indivíduo, até porque não faz sentido, eu falo, né, isso não faz sentido eu vir 6 horas da manhã, sair da minha casa, né, no frio ou no calor, para vir orar aqui por mim, porque se eu faço isso, eu estou dizendo que tem uma mágica dentro dessa igreja, né, dessas paredes, ou nesse tapete, ou é na hora, ou enfim, e não é assim, né? O ajuntamento de oração, ele já é o entendimento do ajuntamento de oração, da oração coletiva, ele já é uma disposição de rejeitar o meu eu, minha vontade, para que eu possa, de forma intencional, assumir a forma coletiva. Então, sair de casa para vir orar o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, a minha necessidade, não precisa, eu posso ficar na minha casa, né? Cristo está lá, o Senhor, o Espírito está lá, Ele vai me ouvir onde eu estiver, tomando banho no chuveiro, Ele vai ouvir meu clamor, né? Minha súplica, minhas necessidades. Mas estamos estudando especificamente sobre a igreja, né? A igreja orando de forma coletiva. Então, espero que vocês tenham conseguindo aí assimilar, tenham ouvido. E se tiver alguma dúvida, ouve de novo. Não, pode perguntar, brincadeira. Mas é importante que haja essa disposição de estar acompanhando as aulas, porque senão ficam pontas soltas, né? Então, e hoje eu quero falar sobre a direção do Espírito na oração coletiva, né? O Espírito que direciona, né? O Espírito no lugar de governo em todo o ambiente e reunião coletiva, né? No que diz respeito, a gente orou, a gente já falou sobre, né, os 4 tipos de orações que existem, né? A súplica, a intercessão, as orações, ações de graça. E então, assim, cada uma delas vai trazendo ênfase, né? A diferença que há. Alguma delas até enfatiza a oração individual, o que é muito importante, né, a gente entender. Mas hoje eu quero falar sobre a direção do Espírito na movimentação coletiva. Então, vamos lá. Tenham paciência comigo. Alguém abre para mim Efésios 6. São 4 passagens que a gente vai abrir. Obrigado. Aí cada um abre uma e os demais podem anotar, tá? Para a gente não perder tempo vasculhando. Então, alguém abre Efésios... pode abrir aí, Rafa. Efésios 6. Você vai ler o 17 e o 18. O Bu, abre aí Judas. Judas é um capítulo só, né? O versículo 20 e o 21.
O Laércio, abre aí Romanos 8, 26 e 27. Salmo 133. Abre aí para... Vamos usar esses textos aqui para para iniciar aqui nossa... Anotaram? Os que não vão ler, anota. E 6 do 17 ao 18. Judas 20 e 21. Romanos 8, do 26 ao 27, o 26 e o 27, e Salmo 133. Vai lá, Rafa. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Grifa bem esse no Espírito, orando no Espírito, tá bom? Próximo. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. No Espírito. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Romanos 8, quem é? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Salmo 133. Oh, quão bom e suave é que os irmãos habitem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. O que eu percebo desses textos, né, e eu queria enfatizar aqui, numa frase, tentar tanto definir quanto dar um ponto de partida para aquilo que a gente vai falar. Não há como existir oração coletiva autêntica sem o Espírito Santo. E nós vamos estar decorrendo sobre isso, desdobrando sobre isso. Então não há como existir uma oração coletiva autêntica, bíblica, espiritual, sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. E nós vamos estar estudando sobre isso. Uma reunião de oração coletiva, ela, se ela não tiver a direção do Espírito, se ela não tiver o governo do Espírito, se ela não tiver a capacitação do Espírito, ela será somente um ajuntamento de crentes despejando diante de Deus as suas petições, de forma individual, de forma aleatória. E é como eu falei, a mágica não está no lugar, né? O milagre, a graça não está no lugar, no ambiente. Ela está no ajuntamento bíblico, saudável e consciente, com a direção e o governo do Espírito Santo. Então, esses textos, principalmente os 3 primeiros ali, a dinâmica que a palavra enfatiza é a questão da oração no Espírito, com o Espírito, na presença do Espírito, direcionado pelo Espírito. Então ele não coloca a oração de forma aleatória, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o Senhor está em todos os lugares, né? O Espírito está presente em todos os lugares. Então eu estou na minha casa, poxa, aconteceu uma demanda, eu estou com uma dificuldade, cara, eu vou dobrar meus joelhos e o Espírito vai me ouvir. O Senhor vai me ouvir, o Senhor está ali e Ele sabe o que eu estou... Antes mesmo de eu falar, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele sabe o que eu estou passando, enfim. Mas, como estamos falando, né, da oração coletiva, se a oração coletiva, se o ajuntamento... Pode ver, esses textos são direcionados coletivamente, ao coletivo.
Esses textos que nós lemos são direcionados, isso é um ensino, né? É uma carta às igrejas de forma a encorajá-las, né? Tirando os salmos lá, mas o Salmo 133 enfatiza ali o fato da união, né? Da comunhão, de estar juntos, né? Quão bom, né? Que estejam juntos, estejam unidos, enfim. O fato do Senhor ordenar a bênção por meio da comunhão. Mas os outros textos, eles enfatizam a necessidade de, na oração coletiva, não ser um direcionamento humano e pessoal, mas ser um direcionamento por meio do Espírito Santo. Então, o que a gente entende com isso? Que quem dá início à oração coletiva é o Espírito, porque ele vai nos dizer para onde nós vamos apontar, sobre o que vamos orar, falar, interceder, liberar, enfim. Ele inicia, ele governa, ele dirige, ele guia, ele fala para onde vão os apontamentos. E ele capacita, né, nós a entrarmos nesse ambiente, ele capacita a gente a orar de forma correta. Veja que ele disse que a gente não sabe como orar, né? Mas o Espírito nos capacita a orar, né? Por meio do Espírito a gente vai saber o que orar, como orar, de que forma orar, de que forma nós vamos apontar a nossa oração. Então, não há, irmãos, como existir uma oração coletiva, autêntica, verdadeira, sem a presença do Espírito Santo, né? Sem isso, sem o governo do Espírito, é como se a gente estivesse falando: Senhor, senta aí na sua cadeira mágica, onde tem um bastão que opera milagres, senta aí, que nós vamos dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. E o Senhor que tem poder para fazer, o Senhor vai operar esse milagre para nós, né? Então, num contexto coletivo, sem honrar a presença, né? Sem entender o Espírito como aquele que incita a gente à oração, governa sobre o ambiente, dirige, né? Conduz, guia para onde vamos e capacita a fazer. Sem isso, cara, a nossa oração vai ser baseada na força do braço, na força da necessidade, e isso não é bíblico. Amém? E não faz sentido também a gente se reunir para isso, né? Então, qual é a importância da direção do Espírito na oração? Ele é o único capaz de unificar vários indivíduos com necessidades variadas. O Espírito Santo é o único que é capaz de unificar. Estamos aqui, ó. Pessoas com várias necessidades, com várias demandas, vivendo uma estação específica, um tempo específico, vivendo demandas específicas, cada um nas suas necessidades. O que mais poderia ser capaz de nos tornar em um ambiente onde, às vezes, a nossa vaidade ou ambição vai falar e vai aquela ideia, né, de, tipo assim, eu primeiro, e que o Senhor me abençoe. O que poderia trazer unidade e unificar as mentes, os corações, os espíritos, para conduzir segundo a vontade de Deus, senão o Espírito? Então, a direção do Espírito, ela é tão importante, necessária, urgente em nossas movimentações coletivas, principalmente como forma de apagar, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossos argumentos e nossas razões. Então, depois você volta e lê, né, Efésios 6, o Judas e Romanos 8, e você vai ver Paulo, enfim, a palavra aqui, direcionando a igreja a orar no Espírito. Esse no Espírito tem a ver com a condução do Espírito, orar por meio do Espírito. E a gente vai falar já sobre, também, vou dar uma pincelada sobre a oração em línguas, né, porque as pessoas acham que orar no Espírito é só oração em línguas, e não é. Ela também é, mas não é somente isso. Mas enfim, então, a oração coletiva, ela precisa desse dirigente, né, e desse governo, que é feito por meio do Espírito Santo do Senhor. Então, o Espírito, ele esclarece a vontade de Deus para uma reunião específica, né? Numa reunião coletiva de pessoas que se sujeitam ao Senhor e uns aos outros, é o Espírito que vai fazer esse trabalho de unidade. É o Espírito que vai fazer esse trabalho de pegar os corações e as mentes, os espíritos, e unir em um propósito só. Ele que é esse mediador, né, digamos assim, entre nós,
para nos tornarmos, para que apontemos para um lugar só. Então ele esclarece a vontade de Deus em uma determinada reunião, em um determinado ambiente, em um determinado ajuntamento. É ele que esclarece a respeito de uma estação. É ele que nos convence a abraçar a ideia de Deus, a agenda de Deus. Ele nos ensina a usar as armas certas, as ferramentas corretas, né, para cada estação específica, para uma guerra específica, enfim, para uma batalha específica. E é ele que nos unifica em harmonia no propósito de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Você não precisa escrever tudo, mas talvez umas palavras-chave você escreve e isso vai direcionando. Então, o Espírito é o único que é capaz de unificar vários indivíduos com necessidades variadas. Uma reunião de oração coletiva, uma igreja, em sua movimentação de oração e devoção, se ela não for guiada e direcionada, governada pelo Espírito, é só um ajuntamento, é um amontoado de crente com várias necessidades específicas. Então, o Espírito é o que tem a capacidade de unificar. Amém? Ele vai esclarecer a vontade de Deus para essa reunião, né? Ele vai trazer clareza, ele vai abrir os olhos, despertar o espírito, o entendimento para algo que o Senhor quer que seja apontado, algo que vai guiar e edificar a mente coletiva da igreja, né? Ele vai convencer a gente, né? Quem é que pode convencer a gente a abrir mão naquele momento, né? Na oração coletiva que fala sobre a noiva diante do Senhor? Quem vai me convencer de que, como é que eu vou passar por cima? Poxa, eu estou passando o maior perrengue lá, e quem é que vai me convencer de que agora eu preciso deixar isso de lado para ser um com os meus irmãos, né, apontando em devoção ao Senhor? É o Espírito. Então, por isso é a necessidade. Então, ele também vai nos capacitar, né, vai nos ferramentar para orar corretamente, para perceber corretamente as coisas que o Senhor está apontando para aquele momento. Alguém abre para mim, os outros anotam, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Coríntios 10. 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Embora sejamos humanos, né? Estando na carne, aí ele vai dizer, não lutamos conforme os padrões humanos. Se eu não luto segundo a carne, eu luto segundo o quê? Pronto. Então toda a nossa movimentação, se ela não pode ser carnal, se a nossa movimentação coletiva não pode ser carnal, ela precisa de alguém que vai nos levar a sair da carnalidade naquele momento, naquele ambiente, naquele ajuntamento específico, para nos levar a usar as armas certas nessa guerra, nessa batalha. Essa pessoa é o Espírito. Então, se nós não lutamos na carne, estamos na carne, mas não lutamos nos padrões carnais, nos padrões humanos. Por quê? Lutamos nos padrões espirituais, né? Então, é o Espírito, do Espírito que nós precisamos no ambiente de uma oração coletiva, de uma igreja como casa de oração, para nos conduzir a uma verdadeira devoção diante do Senhor. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, né, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde, o ensino e os ensinamos a obedecer a Cristo. Então, como que a gente vai... Ele está falando, mas por que a gente usa essas armas que não são carnais, que não são humanas? Porque nós devemos usar as armas que são poderosas em Deus, não as armas humanas. As armas humanas são argumento. E todo debate de argumento, dificilmente você vai ver um debate onde um vai convencer o outro a mudar
sua opinião, né? Você vai ver o debate lá, no final tu não vai ver os caras, poxa, cara, você me convenceu. Não, um debate é para cada um despejar o seu argumento e a sua razão, o que pensa, o que acredita, enfim. Mas ele está falando, não é assim que a gente faz, não é assim que a gente age. As nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas... E quem é que tem o poder do convencimento? É o Espírito. Então, eu sempre falo que a oração, uma disciplina de oração coletiva, ela vai moldando um padrão de vida. Ela vai construindo uma mentalidade dentro da gente, ela vai construindo... ela vai moldando a gente. Cara, a prática da oração coletiva, claro, a individual também, né? Mas como a ênfase é essa, ela nos unifica. Amém? Eu creio que a oração individual, sozinha, ela pode... usar as palavras certas, né? Hoje em dia. Mas eu creio que a oração coletiva, ela complementa a minha movimentação individual de oração. Enfim, acho que isso fica mais claro. É necessário a gente desenvolver devoção coletiva. Isso é importante pra gente. Porque, cara, eu vou te falar, se você começar a praticar isso, comece a praticar, ou você que já pratica, você que já tem essa dinâmica, dificilmente você consegue orar coletivamente com o inimigo seu. Pode perceber. A galera que está sempre acostumada a orar junto, por exemplo, você vai ver, os caras são muito amigos. Por quê? Cara, porque, mano, é as armas espirituais, cara. É o poder do Senhor operando num ambiente, não há argumento que permaneça. Não há sofisma, não há nada não há barreira, porque quem está presente é o poder de Deus, é o poder do Espírito que convence, quebranta coração, unifica. Então, para mim, a oração individual, se ela não for acompanhada de uma devoção coletiva, não for acompanhada da devoção por meio da comunhão, ela às vezes pode só fortalecer o meu individualismo, né? A minha ambição pessoal, o meu ego, mas não contribui para o crescimento coletivo da igreja, da mentalidade da igreja. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não são mecanismos ou métodos humanos que vencem batalhas espirituais. Batalhas espirituais são vencidas espiritualmente. É isso que ele está querendo dizer. Não adianta usar mecanismo, método, performance, não. A oração coletiva sem o governo e a direção do Espírito não afeta a esfera espiritual. Amém? Toda oração coletiva, se ela não for direcionada pelo Espírito, ela não vai afetar, é o que Paulo está dizendo aqui. Não adianta, nós estamos na carne, estamos na terra, mas as nossas armas não são carnais. Então, se nós coletivamente nos unirmos para orar segundo a carne, sem a direção do Espírito, é só falácias. Vai ser só esforço humano. Né? É pesado. Né? Porque a gente vai tentar ganhar as coisas do Senhor, conquistar as coisas do Senhor por meio da força do braço. Né? É ganhar no grito. Né? Aquela reunião de oração onde a gente vê quem grita mais alto. E isso não dá certo. Então, imagina, pensa uma sala como essa aqui, cheia, né, de indivíduos com as suas próprias ambições, suas vaidades, suas necessidades, cada um com seus argumentos e razões, e muitas dessas necessidades válidas, né, com certeza. Cara, a única forma disso ser quebrantado, a única coisa que vai poder fazer com que a gente, de forma espontânea, negue a si mesmo para olhar para Cristo, é o poder do Espírito de Deus. Amém? Então, nessa aula de hoje, eu quero enfatizar a direção do Espírito na oração coletiva. Então, olha, se você for ver os dois primeiros textos que a gente leu, tanto de Efésios quanto de Judas, a ordem é para que as orações sejam feitas no Espírito. Amém? Então, o que acontece? Como eu falei ali, muitos pensam que orar no Espírito é somente orar em línguas. Isso é uma verdade, mas não é toda ela. Amém? Se eu restringir a oração no Espírito, somente a oração em línguas, eu estou diminuindo o governo do Espírito somente ao momento em que eu estou orando em línguas. Ou seja, se eu falo que oração em línguas, que orar no Espírito é orar em línguas,
E o momento que eu não estou orando em línguas? Eu estou assumindo que eu estou orando segundo minha própria vontade. Eu estou assumindo que quem nos direciona na oração é a nossa própria vontade, ou seja, a nossa carne, nossos próprios desejos, aquilo que a gente percebe, vê, ou as nossas próprias demandas. Então, orar no Espírito, irmãos, não é apenas oração em línguas, ok? Se é o Espírito que lidera, que dirige, que nos capacita a orar de forma coletiva, então toda oração genuína que tem o Espírito como fonte, como governo, como o dirigente, toda essa oração é uma oração no Espírito. Quando Paulo diz, faz a oração no Espírito, ele está falando, orem debaixo do governo do Espírito, orem debaixo da direção do Espírito. Ele está falando que toda a movimentação de vocês de oração seja espiritual, ou seja, tragam o governo do Espírito de forma plena para a movimentação de oração de vocês. Quando forem orar, orem no Espírito. É que a gente criou essa ideia de que orar no Espírito é apenas orar em línguas. Isso é um atestado de que a gente está dando parte do governo para o Espírito, dizendo, Espírito Santo, é claro que a gente não fala isso, mas raciocina comigo. Se eu falo que orar no Espírito é apenas orar em língua, eu estou dizendo assim, Senhor, é o seguinte, nós vamos orar, deixa nós em paz aqui, nós vamos fazer a nossa oração do nosso jeito, do jeito que a gente acha que deve orar. Quando a gente orar em línguas, a gente não entende nada mesmo, aí o Senhor vai lá e faz o que o Senhor quiser, vai lá diante de Deus e conserta a nossa oração. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. Se orar no Espírito é apenas orar em línguas, então a gente está restringindo o governo do Espírito ao momento que nós estamos orando em línguas. Irmão, vamos agora todo mundo, vamos lá, vamos orar em línguas, vamos orar no Espírito. Aí a gente está dizendo, Espírito, agora o Senhor pode vir, né? Fica à vontade, eu não sei o que eu estou falando mesmo, e começa, Não é assim. Orar no Espírito é orar, é toda a oração, mesmo a consciente, ser orado debaixo da direção e do governo do Espírito Santo. Amém? Ficou claro? É só, na verdade, eu não estou desabilitando, só estou juntando as peças. Então, se é orar no Espírito, não é orar em línguas? Claro que é. Mas também a gente tem que acoplar ao Espírito toda a nossa oração e deixar que Ele governe em toda a oração. Orar no Espírito é ter a soberania total dele sobre o ajuntamento de oração. O que é orar no Espírito, então, Gessé? É quando que toda a nossa movimentação coletiva está sob a soberania e o governo do Espírito Santo. É isso que essa palavra está dizendo. Orem, mas orem debaixo do governo do Espírito. Orar no Espírito é orar segundo a condução do Espírito. Amém? Orar no Espírito é orar segundo a condução dele. E se orar no Espírito é orar segundo a condução dele, orar sem o Espírito é orar segundo a carne. Amém? Coletivamente, vocês vão entender mais para frente, coletivamente nós não temos o direito de nos movimentarmos coletivamente como um só, se o governo não for do Espírito. Vamos lá, para frente. Uma reunião de oração coletiva não é... Cara, isso aqui eu quero que vocês prestem atenção nisso. Uma reunião de oração coletiva não é uma reunião de autoexpressão espiritual. Eu vou tentar explicar melhor, vou repetir a frase. Uma reunião de oração coletiva não é uma reunião de autoexpressão espiritual, né? Onde nós somamos a parte de cada um. Não. Onde a gente soma, tipo assim, você vai orar agora a sua espiritualidade. Não, você vai orar o que você acredita. Não, agora é sua vez de orar o que... Tipo assim, não é uma forma... coletivamente a gente se reúne, não é para, tipo assim, agora eu vou demonstrar, né, vou expressar aqui a minha espiritualidade. Não, isso é governar a oração. Isso demonstra que nós estamos governando. Demonstra que a nossa mente não está associada à mente de Cristo. Naquele exato momento. A gente não está debaixo da liderança e da direção do Espírito Santo para que nós venhamos orar como um só. Por isso que muitas reuniões de oração são oração de muitos indivíduos. Um atira para cá, outro para lá. E vou falar uma coisa para vocês. É difícil de entender isso. Mas muitas das orações até são válidas. Mas a reunião de oração não é nossa.
A reunião de oração não é nossa. Nem o direito de escolher o que nós vamos orar, coletivamente, nós não temos. Até temos, mas talvez não vamos conseguir ter a validade do Espírito. E isso não vai nos unir. Pelo contrário, só vai distanciando um do outro, autorizando a cada um a orar aquilo que deseja. O corpo não é nosso. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Ele é o cabeça, é Ele que... Mas essa direção aí, a gente encontra como? Na escritura, no sentimento? Já vamos falar sobre isso aí. Deixa pendurado aí. Me ajuda a lembrar. Então, a reunião de oração coletiva, ela não pode ser uma reunião de autoexpressão espiritual. Amém? Onde a gente soma a parte de cada um. Não é isso. Se a gente age assim, a gente acaba anulando o governo do Espírito da reunião. O Espírito, eu coloquei isso aqui mais ou menos para tentar elucidar aquilo que eu penso a respeito do governo do Espírito numa oração coletiva. O Espírito é uma espécie de condutor das demandas celestiais que comunicam à igreja a respeito do que Deus está apontando para aquele momento. Eu vou repetir essa frase. O Espírito Santo, numa oração coletiva, numa reunião de oração coletiva, o Espírito Santo, como governo de um ajuntamento coletivo, ele é uma espécie de condutor das demandas celestiais, ou seja, ele conduz, ele traz as demandas do céu, não a nossa, mas ele traz as demandas da mente do Senhor, ele conduz essas demandas celestiais e comunica à igreja a respeito do que Deus está apontando para aquele momento. Amém? Vou responder a tua pergunta usando você como exemplo. Hoje de manhã nós estávamos orando e domingo eu ministrei uma mensagem a respeito do que eu estava sentindo do Senhor desde lá do Brasil, na vinda do Brasil para cá, das coisas que eu vivenciei, vi lá, comuniquei uma demanda, né? Falei, cara, eu sinto que o Senhor está querendo nos direcionar nisso, né? Das tantas coisas que eu falei, eu poderia dizer, evidenciar o nome de Cristo, a evidência de Cristo precisa voltar para o meio da igreja, beleza? Comuniquei isso. Hoje de manhã, não sei se você lembra, mas você repetiu umas 10 vezes uma oração falando assim, ó, lidera-nos, Espírito. Lembra que você falou, lidera-nos, tu orou várias vezes, aí você ia e voltava, lidera-nos, Espírito. Isso para mim isso responde a tua pergunta. Muitas vezes a condução do Espírito, eu vou dar um outro exemplo depois que vai ficar mais claro ainda, mas muitas vezes a direção do Espírito, ela pode vir pela palavra, ela vem pelo que o Espírito já está comunicando à congregação, ela pode também vir por um sentimento, mas uma coisa ela sempre vai fazer, ela vai tirar o eu e ela vai conduzir a igreja. A oração coletiva nada mais é do que a resposta a um desejo de Deus para a igreja. Então, como é que eu identifico um ambiente de oração coletiva, se ele está sendo governado pelo Espírito ou não? É quando a oração, o clamor da igreja, quando Paulo diz que a gente não sabe orar como convém, ele não está dizendo apenas para a gente ficar orando em línguas porque a gente não sabe orar, né? Por isso que eu falo, oração em línguas não é um concerto tipo assim, vamos orar agora em português aqui, e aí depois a gente ora em língua, porque se tiver uma coisa errada aqui o Senhor conserta. Não é isso. Então quando ele diz que a gente não sabe orar como convém, ele está levantando em nós a necessidade de orar debaixo da direção do Espírito. Então como é que eu identifico que a oração coletiva está sendo governada pelo Espírito? É quando nós estamos orando o que Deus quer fazer. Ou seja, a gente é tão insignificante no sentido de espiritual e celestial que nós precisamos do Espírito para nos ensinar a pedir a coisa certa. Ou seja, o Espírito está diante do Pai, ele é o poder de Deus que sabe todas as coisas. E ele sabe o que nós precisamos. Então, quando de forma humilde e em sujeição nós nos reunimos para deixar o Espírito governar, ele vai até o Pai e ele sabe as demandas que nós precisamos. E ele vem e comunica à igreja. Ele comunica aos irmãos aquilo que deve ser orado. Então, a expressão de oração segundo a vontade de Deus, para mim, representa uma oração coletiva sendo governada por Deus. Cara, se nós estamos falando, se domingo nós falamos que nós estamos entrando numa janela de tempo, onde nós vamos falar,
vamos evidenciar o nome de Cristo no meio da igreja, trazer de volta a centralidade de Cristo por meio da igreja. Aí na primeira reunião de oração, você ora, Senhor, Espírito, nos lidere, lidera a igreja, nos lidere. Para mim, isso já é uma consequência de uma mentalidade que acessou a palavra que foi dita. Então você está orando uma coisa que Deus quer fazer. É algo que o próprio Espírito gera. Isso. Você orou uma coisa que Deus quer fazer. Não é o nosso desejo apenas, mas é o Espírito suscitando em nós o desejo correto de uma oração verdadeira. Então ele fala, orem no Espírito, porque vocês não sabem orar, a gente não sabe orar como convém. Então deixa o Espírito governar e ele vai dizer para vocês o que deve ser orado de forma correta. Ou seja, então nós estamos chegando diante de Deus com a oração correta. Não é mérito nosso, porque o Espírito que está lá, o Espírito vem e fala, Joey, cara, o Senhor levanta, ora isso aqui, é isso que vocês precisam. Aí a tua oração direcionou muito do que eu estou falando hoje, do que eu vou falar, e a oração que você fez corrobora com aquilo que... Hoje eu estou falando palavras difíceis, né? Estou assim, parece que eu engoli um dicionário hoje, eu estou até impressionado comigo, cara. Então assim, você hoje orou complementando a mensagem que o Senhor trouxe no domingo, que agora, cara, me trouxe muita clareza a respeito do que a gente vai falar hoje aqui. Então, isso é o governo do Espírito. Não é nós. Era melhor falar de prosperidade, né? Está todo mundo meio quebrado. Vamos falar sobre prosperidade. Essa pode ser a nossa vontade, o nosso desejo, mas não é o que realmente nós precisamos como igreja. Eu preciso de um milagre financeiro, mas a igreja não. A igreja é de Cristo, pô. A igreja é a noiva do Senhor. Então, a igreja de Cristo precisa de outra coisa. Ela precisa ter os olhos abertos. Ela precisa ser liderada pelo Senhor. Precisa trazer a evidência do nome de Cristo de volta para a sua centralidade. Deu para responder? Eu sei que é muito difícil responder de forma assim, porque não é como uma receita. Mas dentro de tantas formas de explicar, em algumas assim, acho que a gente vai construindo. Né? Então, pode perguntar. João, pega para mim. Quando acontece o contrário, vou dar um exemplo para tentar expressar aquilo que eu quero dizer. Nós participamos de uma congregação no Brasil, né, e que por mais de 20 anos era o desejo dessa congregação da aquisição de um terreno para a expansão do templo. Isso por horário de mais de 20 anos. Sim. De forma coletiva. Sim. Mas isso nunca aconteceu. Sim. O projeto findou-se e mudou totalmente. Não ia ser unicentro, Sim. mas bilaterais. Sim. Então a igreja expandiu. Sim. Mas por mais de 20 anos ficou orando para a aquisição daquele terreno. Sim. Aquele terreno foi adquirido. Nunca foi aprovado o projeto pela Câmara Legal. para a construção daquele espaço. Sim. Mas depois o projeto expandiu Sim. como Sim. núcleos, células. Sim, sim. Entendi. Como eu quero expressar o seguinte, como talvez você identificar, mesmo estando inserido, e se você tem como identificar, Sim. ou como você se portar, mesmo inserido numa oração coletiva, que às vezes você tem aquele sentimento de que Que está equivocado. Exatamente. Cara, eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito cuidado, cara, e é difícil isso, de não trazer uma informação sempre tentando acompanhar da arrogância, sabe? Tipo assim, no sentido, tô ensinando isso aqui, cara, todo o resto se joga fora, sabe? Eu procuro ter... É difícil, né? Mas eu procuro, tipo assim, tentar expressar de uma forma que não venha desabilitando tudo. Por quê? Porque, cara, Deus é um pai, né? Você tem filho, você sabe. E na medida de maturidade dele, você suporta algumas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que, respondendo a primeira pergunta, talvez, como se portar? A gente precisa se portar com humildade. Entender que, às vezes, eu não vou conseguir mudar aquela realidade, sabe? Eu não posso, não adianta eu querer agir, né, de arrogância, ou tentando, não, isso aqui está errado. Porque, cara, com certeza Deus está ouvindo. Assim como você deu o testemunho de que aquilo que eles oraram não deu certo, a gente tem vários testemunhos de... meus pais, por exemplo, né? que vem também dessa geração, dessa realidade, e com muito zelo, né? Com muito amor no coração, também faziam, às vezes, a campanha de oração, né? Vamos fazer uma campanha de oração para tal coisa. Cara, eu vi inúmeras delas dar certo. Agora,
Então, assim, eu acho que Deus trabalha, sabe, Tiago, entendendo a maturidade, o tempo de cada um, sabe? Eu acho que o que nos responsabiliza é a partir daqui para frente. Por exemplo, nós, como congregação, o Senhor está nos despertando para uma mentalidade diferente. E eu não quero desabilitar o irmãozinho daquela igreja ali da esquina, que vem daquele contexto bem pentecostal e que às vezes ora equivocadamente. Não adianta eu chegar lá, com aquela... Não, porque às vezes é uma medida deles, às vezes eles não atingiram um nível de maturidade que os faça compreender essas coisas, mas eu creio que o que Deus está oferecendo, e sujeitando a mesa para nós como alimento, vai nos responsabilizar para entrar nessa medida. Então, eu creio que a partir de hoje, ou desses dias, dessas aulas, nós estamos sendo responsabilizados a mudar essa mentalidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa, a primeira coisa é ter essa humildade para entender, a medida dos irmãos e tem que ter graça, não adianta passar. É como um irmão mais velho vendo o irmão mais novo, né? Tipo o Joaquim, eu ensinei tanta coisa para ele, por exemplo, de um jeito, ele vê a Helena fazendo. Ele fala, pai, mas ela está fazendo, filho. Eu falo, filho, mas na idade dela você fazia também. Espera ela crescer, entenda. Então, a gente tem que trabalhar com essa graça, com essa humildade de suportar, entender e perceber que talvez essa é uma medida... Eu prefiro olhar para nós no sentido de dizer, cara, poxa, o Senhor está querendo isso de nós. Quem sabe nós vamos ser aqueles que até vão ajudar a suportar esses irmãos, a cobrir esses irmãos no sentido da intercessão, enfim. E com certeza, mediante aquilo que Deus vai fazer com a gente, com a cidade, eles vão ser alcançados também. Agora, então, para mim, a maneira de se comportar é essa, com humildade, entendendo o tempo, a medida dos irmãos, da igreja local, enfim. Não adianta eu chegar, querendo ser o dono da razão, dizer, não, está errado o jeito que vocês estão fazendo. Mas talvez, de uma certa forma, cooperar ali dentro, Talvez na minha movimentação de oração eu possa me expressar dessa forma, da forma correta, conforme eu sei, E, cara, e assim, Deus é Deus, cara? Assim, nem tudo a gente consegue ter clareza da forma como o Senhor faz coisas. Eu venho de uma época, os meus pais pastorearam por muitos e muitos anos e eu vi coisas assim, o Senhor fazer mesmo talvez na ignorância ou naquela sede, naquela fome, porque era uma estação, era um tempo específico, Eu usei até um termo numa das primeiras aulas, que Deus não quer essas aulas aqui não são para desabilitar a nossa oração. Não, está tudo errado. Não, é só para nos tirar do jardim da infância da oração. Entendeu? Não é para dizer assim, queima tudo, está tudo errado. Não, é só para pegar pela mão e dizer assim, vamos crescer agora. Vamos aprender um pouquinho mais. O Arthur está na que série? Quarta? Cara, o ano que vem ele vai ter que ir para a quinta, não tem jeito. Então ele vai ter que aprender coisas novas. Então é a professora pegando na mão e falar, meu filho, você foi aprovado aqui, até aqui foi bom. Agora na quinta série... Vocês mesmos vão ter que cuidar dele de uma forma diferente. As tarefas agora é mais sério, vai ter que mudar de escola, Ou a escola dele lá, vai ter que mudar. Então agora você vai ter que... Então é isso que Deus está fazendo. Deus está tirando a gente de uma medida e falando, filho, eu quero trazer maturidade para vocês. Então assim, temos que ter esse zelo e esse cuidado para acessar isso que o Senhor está propondo a nós. Então não é desabilitar, mas é amadurecer, crescer em oração e principalmente no que diz respeito à oração coletiva. Agora, o identificar, eu respondi como devemos nos comportar. Identificar, você identifica... cara, tem tanto jeito de identificar. Por exemplo, às vezes você sente, você vê que é carnalidade, Por mais que seja boa intenção, mas você vê que, cara, não é no governo do Espírito. E aí não cabe a mim querer julgar... o cara está tendo boa intenção, mas o Espírito não está ali. Não adianta eu cair naquela de sentenciar, Mas você identifica exatamente por isso, quando você vê que não é a oração, não é a vontade do Senhor específica. Nós não estamos orando a vontade de Deus, estamos orando uma vontade nossa. E em certa medida isso é válido, porque Ele é um Pai, porque Ele ouve, Então, a gente identifica muito por isso, quando o eu está acima de Cristo, Quando a vontade própria, ela sobrepuja, mais uma palavra difícil, quando ela sobrepuja a vontade coletiva, a vontade do Espírito. Então, e aquela coisa que às vezes não bate, sabe? Você fala assim, cara... Discernimento de espírito. É o discernimento de espírito, essa é a palavra. Exatamente, é essa aí, ter o discernimento de espírito, que não pode ser confundido com soberba, Não pode ser confundido, tá vendo, estou entendendo. Eu sempre uso a seguinte, eu faço uma metáfora ali, Por exemplo, digamos que você estudou engenharia,
Você entende de elétrica. É a tua área, beleza. Você entende de elétrica. Aí, do lado da tua casa, tem um cara trabalhando lá e o eletricista está lá. E aí todo dia que você sai de casa, você olha um pouquinho o trabalho dele. E você vê que ele está fazendo tudo errado. Você está julgando ou é porque é conhecimento de causa? É difícil, né? Então, assim, tem hora que não é porque... Tem pessoas que falam, poxa, eu queria não julgar, eu queria não... Eu falei, cara, então aprenda a discernir por meio do Espírito o que é julgamento, porque não tem como. Você que entende de elétrica, ver alguém que está fazendo errado, não perceber que está errado, né? Para mim, a ação é que vai demonstrar o teu caráter. Por exemplo, ao invés... Porque não adianta você chegar lá e ficar gritando, tá tudo errado, né? O cara vai jogar pedra em você, vai chamar a polícia. Tá errado, tá fazendo errado. De duas uma, ou você ganha o coração do cara, conquista o cara, ou você fica ali, para o dia que ele levar um choque e cair da escada, você ir lá juntar o cara e falar, pô, cara, posso te ajudar? Entendeu? Então, a humildade é expressada por meio do sentimento de ajudar, da compaixão, do que ficar apontando, né? Então, o discernimento de espírito ajuda a gente a entender ambientes, né? Cara, eu conheço ambientes, Thiago, que são de muita imaturidade, mas, cara, tem tanta graça do Senhor, sabe? Tem tanta assim, tanta pureza, simplicidade, sabe? E aí, como é que eu vou julgar essa minha técnica toda, né? Diante do ambiente. Então, a gente tem que ter esse discernimento de espírito, eu creio que à medida que a gente cresce em mansidão e humildade, cara, não é problema mais para nós estar nesses ambientes, né? O problema é o que a gente deve fugir, literalmente, é dos ambientes da arrogância. Isso é mais complicado ainda. Mas nessa medida que às vezes os irmãos só não acessaram, cara, passa. Se o cara está inserido, talvez nesse contexto, ele atinge essa maturidade. Mas ele não é nem um pastor, nem faz parte da liderança da igreja. O que seria o mais essencial? O cara talvez tentar trazer isso, esperar que o Espírito faça, se mova na liderança até para trazer essa maturidade, ou ir para um lugar onde já acesso a essa maturidade? Hoje vocês estão... Cara, o sair do ambiente, para mim, é bem minucioso, né? Porque, cara, o Senhor pode fazer de tantas formas. Deus pode dar uma palavra para você sair. Tem alguns irmãos que enfatizam o fato de, cara, nunca esteja numa igreja onde, tipo assim, a Bíblia não é evidenciada. Faz sentido, né? Não participe de um lugar onde os caras vivem ali, o fundamento é uma heresia, né? Terrível. Onde tenha pecado sendo sustentado, encoberto, enfim, tem várias formas que o cara vai dizer, agora sim, a forma que eu vejo, se a gente está sujeito, se a gente está disposto a fazer parte e cooperar do ambiente, é bem provável que a gente tenha voz. Se eu não tenho voz, significa que eu não acessei um lugar, eu não conquistei um lugar. Ao menos que, claro, a liderança vá para um outro lugar, daí de total arrogância, né, de rejeitar o que... Aí, né, estou indo para outro extremo, não vamos contar esse extremo. Mas quando é um ambiente assim que você percebe que os caras... É porque eles não entendem, só não acessaram essa realidade, cara, aí a demanda é maior responsabilidade minha do que deles. Porque se eu tiver, tipo assim, acesso ao coração dos irmãos, com certeza eu vou ter acesso para falar, né? Talvez para ensinar, porque, tipo assim, se eu não tenho voz ali num ambiente onde tem essa simplicidade, significa que talvez eu nem conquistei lugar, então eu tenho que ficar quieto. Fico na minha, né? Até quem sabe um dia eu seja convidado, seja perguntado, né? Seja questionado, enfim. Ou se for um ambiente onde eu faço parte, eu tenho esse senso de pertencimento, os caras mesmo vão dizer assim, cara, e aí, né? Pô, ensina a gente, né? Pô, eu vi você orando lá, você ora diferente, sabe? Então, eu acho que o próprio Espírito conduz, ele prepara o ambiente. Se é propósito do Senhor, a bola vai estar ali no teu pé e você vai tocar ela de lado, entendeu? Então, tem que ter... Entra para mim no campo do discernimento do Espírito. Eu já vi muita gente, principalmente o cara que volta o Joey foi fazer uma escola missionária, 6 meses. Meu amigo, os caras voltam, meu amigo, não sei se é endemoniado ou cheio de Deus, porque os caras querem mudar o mundo, cara. O pastor já não presta, a igreja não presta, os irmãos estão tudo errado.
Cara, a maioria de base missionária, os caras é assim. O pastor envia, cara, com todo aquele carinho, ô, meu filho, às vezes até paga, ajuda o cara lá. E o cara volta tão cheio da razão, meu amigo, mas ele não conquistou um lugar. Ele nunca teve humildade ou sujeição suficiente que tivesse um lugar para ter voz, sabe? Aí ele chega dando com os dois pés. O pastor está errado, os irmãos estão errados, o fulano está errado, o louvor está errado. E isso, para mim, já desabilita a pessoa. Não adianta. Por mais que ele esteja certo, mas a postura, o coração desabilita, né? Você vê, Davi não foi... Quando Saul morreu, Davi não foi requerer o trono. Foi o povo que foi dizer para ele, Davi, vem ser rei sobre nós. Entendeu? O povo vem dizer, cara, não, você... Aí o que antecede isso? É um cara que estava ali na guerra, dando a vida por eles, né? Levando facada, espadada e perigo de morte constante. O povo olhou para ele e falou assim, caramba, esse cara deu a vida por nós, né? Já que Deus ungiu ele mesmo, então é a hora. Então, Davi não requereu um lugar, né? Ou voz. Ele simplesmente foi convidado a assumir esse lugar. Então, o que antecede, né? O que é? O que antecede o reinado de Davi? Depois da unção, claro, ali, né? Serviço. Serviço, humildade, sujeição, né? Engajamento com a vontade, com a causa de Deus. Então, eu acho que isso fala mais do que a necessidade de querer que aquilo mude, né? Você falou, é muito forte, eu vou repetir para ver se eu percebi corretamente. Diante de todas as situações que nós expressamos aqui, né? É a nossa postura que vai nos habilitar diante de Deus. Uhum. É isso mesmo, né? A nossa postura diante das situações, estamos certas e erradas, que nos habilitam. É isso mesmo. De vez em quando, até eu estava conversando, eu dei o exemplo do Joey. Tem muitos irmãos que às vezes tem alguma causa que vão falar com ele. Mas eu nunca falei para os irmãos, irmão, quando tiver um problema, procure o Joey. Eu nunca botei ele em lugar nenhum. Mas ele ocupou um lugar pela vida dele, pela expressão de vida dele, que tem pessoas que olham para ele e falam, vou lá falar... Por que a pessoa olha para ele e pensa já... Porque, né, tipo assim, o cara entrou numa medida que o próprio Deus autoriza e as pessoas veem isso nele. Então, é mais ou menos isso aí. Vamos lá, onde é que eu estava? Tá. Só recapitular esse final aqui, né? Então, a reunião de oração coletiva não é uma reunião de autoexpressão espiritual, né? Não é um desfile de eloquência, não é um desfile de... Tem reunião de oração que você vai, cara, que tu vê, é tanta desconexão uma da outra que de vez em quando surge um fulano do nada com uma ideia legal de oração. Oração não é ideia. Oração coletiva é... estamos orando aqui. Daqui a pouco o fulano lembra lá dos refugiados na faixa de Gaza. É uma boa causa, não é? É uma boa causa, é legal, mas parece que foi uma ideia mirabolante que vai... Não, às vezes não é nem a direção do Espírito, mas há tanta desconexão no ambiente, o Espírito nem está mais governando o ambiente, que a gente fica nessa... Isso que eu falo dessa autoexpressão espiritual, né? A reunião coletiva não é, vou pegar um furo aqui e vou entrar. Não, mas é essa conexão. E é algo que não acontece num dia, numa semana, numa reunião, não, mas é algo que vem sendo construído, né? Progressivamente. Então, e aí eu dei o exemplo ali daquilo que aconteceu domingo, a oração do Wesley hoje de manhã, né? Nos lidera, Senhor, nos lidera. Vou repetir algo que eu já falei em algumas aulas, para ficar bem claro. Até mesmo as minhas necessidades, ou a necessidade de alguém, ou alguma causa específica do mundo, por exemplo, precisa ser exposta numa reunião de oração coletiva. Tem outras formas da gente resolver ou compartilhar uma necessidade que não precisa ser especificamente numa reunião de oração coletiva. Por exemplo, cara, o Espírito nos conduziu aqui para a oração sobre... Vamos lá. A oração hoje de manhã. Senhor, nós queremos evidenciar o seu nome, né? Aí o Wesley, Senhor, Espírito, lidera-nos, beleza.
Aí, do nada, eu lembrei que a Helena tá com febre. Entendeu? Então, assim, eu tô falando de coisas práticas, né? Imagina, eu corto a oração, aquilo que o Espírito está acontecendo. Senhor, abençoe. É uma causa nobre? É. Não é uma causa justa? É uma causa justa. Mas tem outras formas de ser resolvido sem que eu tire a soberania do Espírito para aquele momento. O que eu posso fazer? No final da oração eu posso chamar o cara, pô, vamos orar aqui pela, pô, minha menina lá tá com febre, cara, vamos orar por ela, né? Vamos orar, o Espírito, cara, eu posso compartilhar isso, como a gente se faz constantemente, né? No grupo dos homens lá, pô, fulano, cara, ô, a galera aqui, ó, vamos orar, meu pai lá vai passar por uma cirurgia agora. Então, tá vendo como tem várias formas da gente orar coletivamente ou interceder por causas e demandas sem que isso seja exatamente no ambiente onde onde o Espírito está governando o ambiente. Então, é até complicado falar disso ou tentar trazer essa consciência, porque muitas causas são válidas, são justas, mas para o ambiente onde o Espírito está governando, a gente precisa ter a sensibilidade. Então essa sensibilidade, esse discernimento do Espírito vai nos fazer perceber se às vezes é para ser orado naquele momento, né? Como já aconteceu de às vezes estar num ambiente e o Espírito às vezes conduz ou toca, enfim, alguém, ou talvez a liderança, enfim, ou há um consenso ali de que se levante uma causa que é justa. Todas as causas são justas, são válidas, mas a gente precisa ter essa sensibilidade para não tornar a oração coletiva só algo que é da minha própria vontade. Então, cara, às vezes eu vou comunicar, né? Tem muitas movimentações de oração coletiva que a gente pode, para não tirar a soberania do Espírito no momento, a gente pode, cara, fazer mesmo até listas de oração. Eu não vejo problema nisso, né? Listas de oração, demandas de intercessão para tal coisa. Por exemplo, a gente já fez aqui mesmo, a gente fez uma época um período de oração por Israel, né? Houve uma mobilização mundial, eu não sei quantos dias que eram. Ou foi tudo isso? Teve uma mobilização mundial de oração por Israel, né? Cara, foi uma causa que unificou, tipo, a igreja no mundo todo. Milhões e milhões de pessoas se reuniram, né, diariamente, não sei, eu acho que era 30, sei lá, e orou. Então, assim, foi uma causa que, tipo assim, foi levantada e foi abraçada, e daí você vê que o Espírito foi... Tá vendo como de forma, tipo assim, que às vezes nem se explica. O próprio Espírito unificou a igreja no mundo inteiro para orar especificamente sobre Israel. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Irmãos, para que a gente tenha a liderança do Espírito em nossas reuniões de oração coletiva, isso acarreta em nós abrirmos mão da vontade da carne, da nossa própria vontade. Amém? Quando a gente tem uma liderança sobre nós, significa que eu estou abrindo mão da minha, né? Então, se a igreja é do Senhor, a gente precisa dar primazia a Ele. Então, ali naquele ambiente, naquele momento, eu não vou saltar a minha vontade, mas é essa sujeição de dizer, Senhor, é a oração que o Éder fez, nos lidera, nos lidera. Vamos lá. Anota aí, 3 textos. Colossenses 2:19. Colossenses 2:19. Colossenses 1:18. Efésios 1:22 e 23. Colossenses 2:19, Colossenses 1:18, Efésios 1, o 22 e o 23. Eu quero entrar aqui numa... Vamos lá. Colossenses 2:18. É 19, né? O que eu disse? E como é que é? Ah, tá certo. O outro é 1:18. Então vamos lá. Colossenses 2:19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos lá, deixa enfatizado isso aí, ó. Cristo como cabeça do corpo, ok? Vamos para Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
Efésios 1, o 22 e o 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui a respeito da ação do Espírito. Só vou abrir um parênteses e fechar. Aqui a Bíblia, o Novo Testamento, várias e várias vezes enfatiza a igreja como um corpo e Cristo como cabeça, ok? Acabamos de ler 3 textos sobre isso. Alguém já viu o Velho Testamento falando sobre isso? Igreja, corpo, Cristo, cabeça? Não tem? É só um sinalizador, sempre aponta para Cristo. Mas não existe esse termo, essa expressão e essa concordância, né, de Cristo. Cara, isso aqui para mim é uma expressão clara do governo do Espírito Santo sobre a igreja. Porque o Espírito que vem após Cristo, né, como o Consolador, o Encorajador, ele vem e traz discernimento a respeito da movimentação que a igreja deve funcionar para aquele momento, para aquela estação. Então, para mim, no Novo Testamento, ser usado, né, essa expressão, ser encaixado e tá sendo usado de forma clara a expressão da igreja como um corpo, Cristo como cabeça, para mim essa revela a ação do Espírito. Cara, alguém em algum momento ouviu o Espírito falar sobre isso. Alguém em algum momento ouviu o Espírito trazer revelação a respeito disso. Coisa que nós caminhamos sobre esse fundamento até hoje. Então veja como o governo do Espírito é algo, cara, prescindível para a vida da igreja, né? Não só para a reunião de oração em si, mas para todo o governo da igreja. Fecha parênteses. Então esses 3 textos que a gente leu, eles expressam um sentido básico da igreja. Um sentido básico, simples. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ok? Irmãos, é na cabeça que está o quê? A inteligência, né? Inteligência, os pensamentos, as expressões de vontade e intenções. Por isso que o foco da igreja, a evidência da igreja, sempre deve ser Cristo. Amém? É no cabeça, é na nossa cabeça que estão os pensamentos, né? Que estão que está a inteligência, a sabedoria, é aqui que armazena, né? Aqui que estão as expressões de vontade, as intenções. Então veja Cristo como cabeça do corpo. É na cabeça, é no cabeça que a igreja deve focar e evidenciar. Pois se o nosso foco for o corpo, vamos lá, quero que você entenda isso. A evidência da igreja sempre precisa estar em Cristo, o cabeça. Se a igreja não evidencia o cabeça e coloca todo o seu foco e sua energia no corpo, cara, da onde vai vir a inteligência? Os pensamentos, as intenções, vai vir de nós mesmos? É por isso que nós hoje como igreja, somos a igreja que mais tem ideia, tem jeito, tem performance, tem moda. Por quê? Porque não há unidade, não há unificação da movimentação da igreja. Claro que o Senhor tem sua multiforme, não estou dizendo que tem que ser todo mundo igual, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente está sempre tendo que inventar alguma coisa, tem que ter uma inteligência, né? Tem que ter uma ideia, um despertar, uma coisa nova. Por quê? Porque a evidência da igreja não está mais no cabeça, está no corpo. E se nós evidenciarmos o corpo, a inteligência vai ter que vir de algum lugar. E vem da onde? Da gente mesmo. Vem da nossa própria autoridade. Vem da intenção, isso da intenção mal do nosso coração. Então, irmãos, a evidência da igreja sempre precisa estar na cabeça. Senão, os anseios, pensamento, a inteligência vai sair de nós mesmos. Isso mata o corpo. Agora, presta atenção comigo, como é sutil, como o diabo trabalha de forma sutil. Poxa, mas o foco não é a edificação da igreja? Olha como o diabo trabalha. Mas o foco não é edificar a igreja, o foco não é nós olharmos para os irmãos. Tá, então vamos lá. Aonde está a vida do corpo? Arranca a cabeça do Pedro. O que acontece com o corpo?
Então, pensa comigo. Mas eu quero o bem do corpo. Aonde está a vida do corpo? Na cabeça. Então eu não foco no corpo, eu foco na cabeça. A ideia de anular a evidência de Cristo, a ideia, presta atenção, agora vamos voltar ao que a gente está falando. A ideia de anular o governo e a autoridade, a ação da pessoa do Espírito vivo na congregação, na movimentação, na oração coletiva, vai matar o corpo. Então, mas eu quero o bem do corpo, estou trabalhando na edificação do corpo. Aí vai, inventa coisa, inventa moda, faz coisa. Eu estou matando o corpo, porque está vindo de mim. Não, mas eu quero o bem do corpo. Quer o bem do corpo? Foca na cabeça. Foca em Cristo. Porque a vida do corpo está em Cristo. Então, por mais que estamos trabalhando para a edificação da igreja, mas eu não edifico a igreja, irmãos, presta atenção, nós não edificamos a igreja inventando moda. Nós não edificamos a igreja fazendo coisas. Nós edificamos a igreja mediante os pensamentos de Cristo. Não é o nosso pensamento que edifica a igreja, não é a nossa ideia que edifica a igreja, é a ideia de Deus. Da onde saem os pensamentos? A sabedoria, a inteligência, as intenções, da onde sai? Do corpo? Da cabeça. Da onde sai a inteligência, os pensamentos, toda a sabedoria do corpo de Cristo? Da igreja de Cristo. Sai da onde? De Cristo. Então, vamos lá. Entrando para um resumo. Da onde sai de que forma nós vamos conseguir trabalhar coletivamente na nossa movimentação de oração, visando a edificação do corpo de Cristo? Irmãos, a oração coletiva começa a se tornar evidente e fazer sentido quando nós nos reunimos debaixo do governo do Espírito, que conhece os pensamentos, olha para mim, que conhece os pensamentos e os intentos de Cristo e comunica a nós para que oremos segundo sua vontade. Então, a oração coletiva nada mais é do que a forma de nós acessarmos a mente de Cristo. A oração coletiva evidenciada pelo Espírito, tendo o Espírito como governo, nada mais é como a forma de nós conhecermos o que está aqui, ó. Se nós não conhecermos o que está no cabeça, nós vamos ter que fazer do nosso jeito. Se nós não conhecermos... E como é que eu conheço a mente de Cristo? Por meio do Espírito. Como é que eu conheço a mente de Cristo? Por meio de ouvir a vontade, né, boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, o foco da igreja precisa ser Cristo. Se o foco for o corpo, se o foco for o trabalho, se o foco for apenas aquilo que nós julgamos, não, mas eu estou pensando no corpo, sem acessar Cristo, por meio da oração, sem acessar por meio do Espírito, sem acessar por meio da contemplação, sem acessar por meio, cara, do cativar o Espírito, de captar o que Ele está falando, o que Ele está movendo, nós vamos ter que usar a nossa própria força para fazer a igreja ser edificada. Então, o nosso serviço, o que é? É aquilo que nós falamos lá no ano passado, é a nossa função sacerdotal, de estar diante de Deus, para ouvir Ele, para ver o que Ele está fazendo. Então, a vida do corpo está na cabeça. Se queremos o bem do corpo, precisamos focar em Cristo. Amém? Eu quero o bem do corpo, então eu vou trabalhar muito. Não, eu quero o bem do corpo. Então eu preciso conhecer o que o cabeça do corpo está pensando. Quem é que manda os comandos, irmãos, para o nosso corpo? Quem é que manda os comandos? É a cabeça. Então, da onde saem os comandos da igreja? De Cristo. E aonde a gente conhece a mente de Cristo? É o ajuntamento de oração coletivo, cara. É por meio do Espírito. Por isso que fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Coletivo. Coletivamente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É até um texto, esse texto até eu li também agora, que é 1 Coríntios 2,16, fala sobre o Espírito, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas que é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É 2 Coríntios o quê? 1 Coríntios
essa é a necessidade de nós evidenciarmos Cristo. E a melhor forma de evidenciar Cristo é conhecendo sua mente, para que tudo que a gente faça saia do comando de Cristo. Se nós somos o corpo dele, então, cara, nós precisamos nos conectar à cabeça. Porque nós vamos ser uma mula sem cabeça. Sem Cristo, a gente vai governar a igreja com a nossa mente. Então, a necessidade de se conectar ao corpo não é para que seja bonito e uniforme, não. É para que saia o comando correto. Então, a oração coletiva, irmãos, essa é uma das principais funções da oração coletiva. Acessarmos a mente de Cristo. Acessarmos os comandos. Amém? Então, eu quero o bem do corpo. Foque na cabeça. Foque em Cristo. Pois dele sai a sabedoria celestial para conduzir as coisas. Amém? É da cabeça que sai a sabedoria celestial para conduzirmos as coisas, fazermos as coisas. Agora a pergunta é, quem faz a conexão entre cabeça e corpo? É o Espírito Santo que torna a liderança de Cristo uma realidade para o corpo. O Espírito torna a liderança de Cristo evidente no meio do corpo. Não há como conhecer a mente ou vontade de Cristo, do cabeça, se não for por meio do Espírito. Vamos lá, abre comigo João 14,16. Eu quero ler algo bem legal para vocês saberem aqui. João 14,16. O que Jesus está enfatizando aqui? Sobre aquele que ele iria enviar em seu lugar. Quem é? Então deixa eu ler um negócio para vocês aqui, ó. Anota aí. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou ler para vocês a tradução da palavra Consolador. Que numa raiz hebraica, né? Estou lendo dela o significado da palavra é paracletos. Paracletos é a palavra, a tradução, não. Consolador é a tradução da palavra paracletos, que é usada aqui no original. Presta atenção, Jesus está falando que vai enviar, né, esse paracletos. Olha o significado. Convocado a estar do lado de alguém. É o Espírito convocado a ajudar alguém. Veja, um ajudador, um encorajador, um consolador. Alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, como um intercessor. Um conselheiro de defesa. Aqui ele vai listando em português o significado dessas palavras. É um assistente legal. É como se fosse um advogado. Deixa eu ver aqui outra que me chamou muita atenção. No sentido mais amplo, é um ajudador, um amparador, um assistente, alguém que presta socorro. Do Espírito Santo destinado a tomar... Olha só que legal isso aqui. Um dos significados dessa palavra. É alguém, né, no caso o Espírito Santo de Deus, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos. Gostei muito dessa referência que ele faz. O Jesus está dizendo, olha, eu vou rogar ao Pai, eu vou subir ao Pai e ele enviará para vocês alguém que tomará o meu lugar junto com vocês. Ou seja, alguém que estará, é a pessoa de Cristo. Cristo é uma pessoa. Cristo é aquele que está presente. Cristo é aquele que caminha junto, que está junto. O Espírito é a conexão que há entre nós e a mente de Cristo. É aquele que vem dar testemunho de Cristo. O Espírito é esse. O Espírito Santo é o que dá testemunha de Cristo. Esse é o trabalho dele. Depois nós vamos ler outro texto que vai ficar mais claro ainda. É aquele que vem para tomar o lugar de Cristo com os apóstolos e conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade. Ele vem como dar força divina necessária para capacitá-los. Também é um capacitador. Lembra que nós falamos no começo? O governo do Espírito na oração coletiva, ele tem a função também de capacitar a gente a orar corretamente. Capacitar também sobre tentações, perseguições, enfim. Então, o Espírito, se o Espírito dá testemunho de Cristo,
o que a ação do Espírito no meio da congregação, no meio do ajuntamento coletivo de oração e devoção faz? Ele revela e ilumina a mente do Senhor para nós. Ele elucida a mente do Senhor para nós e nos capacita a executar aqui na terra. Ou seja, poxa, qual o sentido de o Senhor estar no céu e nós sermos inseridos aqui na terra? O Espírito, ele traz a mente de Cristo para nós e nos capacita a executar. Se nós estamos na terra, é para o propósito de executar, manifestar o caráter de Cristo. Então, toda a ação da igreja, qual é? Qual é a causa da igreja? Eu falei isso domingo. A causa da igreja é revelar Cristo. Agora, quem vai nos capacitar a revelar Cristo? É o Espírito. Quem vai nos dizer como se comportar e como fazer? É o Espírito. Quem vai elucidar para nós a mente de Cristo para que a gente execute de forma correta? É o Espírito. É Ele que vem tomar... talvez não seja exatamente essa, mas tomar o lugar de Cristo conosco, né? Entre nós, no meio de nós. Assumir, né? Assumir esse lugar. Vale aplicar o Romanos 8,16, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Espírito conhece a mente do Senhor. Sim, eu acho que eu anotei esse texto aqui também. Exatamente, foi o que o Lércio leu. Quer ver? Olha aqui. Essa é uma frase que eu tentei montar aqui para trazer um pouco mais clareza também sobre isso. Eu vou escrevendo que daí vai ficando mais claro, né? É o Espírito que administra a comunicação entre cabeça e corpo. Ok? Então, nessa função que eu estou falando, o Espírito, ele administra essa comunicação que há entre cabeça e corpo. Eu não sei no corpo humano como é que se chama isso, mas existem umas conexões, né? Que trazem, né? Mas enfim, o Espírito faz esse trabalho de comunicação entre cabeça e corpo. Amém? Agora, por que eu abordei essa parte? Cara, porque nós precisamos de forma urgente reconhecer, obedecer e experimentar a liderança de Cristo na igreja por meio do Espírito. Se é o Espírito que traz, que ele vem para assumir, né, o lugar de Cristo no meio da igreja, né, no caso ali falando no meio dos apóstolos, Jesus fala, prometendo para eles, olha, eu vou subir ao Pai e eu vou enviar a vocês aquele que vai assumir o meu lugar aí, aquele que vai dar testemunho de mim. Nós vamos ler um texto agora que vocês vão ver, vocês vão ficar doidos, vai fazer mais sentido. Se o Espírito vem como aquele responsável por trazer a comunicação da mente, da cabeça para o corpo, então nós precisamos, irmãos, urgentemente experimentar a liderança de Cristo na igreja. Como é que se experimenta a liderança de Cristo na igreja? Por meio do Espírito, por meio de honra ao Espírito. Não é o Espírito que ele enviou para estar em seu lugar? Não foi o Espírito que ele enviou como o Consolador, aquele que vem após ele? Cristo se acende ao Pai e ele envia o Espírito para estar no meio deles, dando testemunho, reforçando, trazendo a memória. Amém? Então a gente precisa experimentar, irmãos. Primeiro, reconhecer que esse é o papel do Espírito. Obedecer e experimentar a liderança de Cristo por meio do Espírito. Abre comigo João 14 de novo. Vai para o versículo 26. Agora vocês vão ver. Cara, esse versículo para mim, ele explica tudo. Nós podíamos parar por aqui. Nós podíamos parar nesse versículo, que para mim, eu deixei ele para ele ler ele depois, para ele enfatizar as coisas que eu estava falando. Lê alguém em voz alta aí. Mas o advogado, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Cara, é isso. Jesus está dizendo, eu vou ao Pai. É como se Jesus estivesse fazendo um clamor. Presta atenção no que eu estou falando, olha para mim. É como se Jesus estivesse fazendo um clamor quando ele disse isso. É como se Jesus estivesse falando, olha... tanto que depois ele pede, né? Não apagueis o Espírito, né? Paulo fala sobre isso, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui? É como se Jesus estivesse falando, gente, por favor, eu vou ao Pai. Mas não negligenciem a pessoa do Espírito. Jesus está falando, não hajam como se eu estivesse no céu e vocês estivessem órfãos. Não hajam, não sejam igreja
de forma a andar sozinho, segundo suas próprias vontades, como se vocês pudessem fazer o que vocês quisessem. Jesus está dizendo: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Cara, quem que é a pessoa que vai fazer lembrar de tudo que... Significa que essa pessoa está viva? Ele está dizendo, ele vos fará lembrar, ele está falando do futuro. Ele está falando de algo constante. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, olha, se ele tiver ênfase no meio de vocês, se o Espírito tiver honra no meio de vocês, liberdade no meio de vocês, ele vai lembrar das minhas palavras. Ele vai lembrar vocês da minha vontade. Ele vai fazer vocês... ele vai ensinar todas as coisas. O Espírito vai capacitar vocês para fazer o que é necessário. Irmãos, é o mesmo Espírito que está hoje. O mundo mudou, mas o Espírito é o mesmo que continua nos ensinando a como viver em igreja em 2024, que vai nos ensinar como vai ser 2020, e que ensinou o povo lá, logo após os primeiros anos, 100, 200, 1000 anos, e é o Espírito, que é uma pessoa constante, que precisa ser enfatizada. Cara, sem honra ao Espírito, não há presença de Deus. Sem honra ao Espírito, sem evidência do Espírito no meio da igreja, se ele é a conexão entre corpo, entre cabeça e corpo, se ele é o que dá testemunho de Cristo, se é ele a pessoa viva e presente, cara, sem evidência dele, nós seremos uma igreja carnal, usando armas carnais, agindo de forma carnal, com a mentalidade nossa mesmo, porque tem uma obstrução. Cara, qual é a obstrução entre corpo e cabeça? É a não honra ao Espírito. A nossa oração, ela, tipo assim, cara, tá isolado aqui, ó. Tem um isolamento entre cabeça e corpo, e aí nós vamos ter que pensar por nós mesmos. É o que está acontecendo. É o que está sendo evidenciado em nossos dias, a cabeça do homem. O que está sendo evidenciado em nossos dias é o domínio do homem, a ideia do homem, o governo do homem. Nós precisamos romper. Como é que rompe, Gessé? Aprendendo a dar lugar ao Espírito. Dar honra e... Enfim. A ênfase do Espírito vai além de orar em línguas, ou fazer malabares, né, espirituais, como a gente vê. Viver no Espírito, orar no Espírito, é sujeitar a liderança dele, direção e capacitação. Por isso que eu falo, a contemplação é muito necessária em nossos dias. O silêncio, a contemplação, a devoção vai ser muito mais necessário do que muito barulho, do que muitas falácias, do que muitas palavras, do que muitos pedidos, do que muitas demandas. A honra ao Espírito, por meio de quebrantamento e, cara, constância, disciplina, dia após dia, semana após semana, mês após mês, a prática da disciplina de oração, da contemplação, sabe, apagando a ansiedade do nosso coração, da nossa mente, cara, deixando aos poucos o Espírito vir, ganhando espaço, ocupando nossa mente, nossos pensamentos. Cara, isso demanda tempo, isso demanda meses, talvez demanda anos, né, para tirar os velhos vícios religiosos que há em nós. Então, viver no Espírito, orar no Espírito, nada mais é do que sujeitar a liderança dele, a direção dele e a capacitação dele. Olha a importância do Espírito na vida da igreja. Romanos 8,14, alguém lê para mim. Olha a importância da vida do Espírito na vida do crente. Alguém pode ler bem alto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito... Bem alto, Vini. Rasga o verbo aí. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mano, isso para mim desconstrói a narrativa mundana de que todo mundo é filho de Deus. Isso é perigoso, cara. Aqui que divide os homens dos meninos. A palavra de Deus está dizendo que filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito. Porque o Espírito é o Espírito de Deus.
É o próprio Deus guiando a vida de um ser humano. Aqui cai por terra aquela narrativa, não, nós todos somos filhos. O mundo não fala isso? Não, somos todos filhos de Deus. Segundo a Bíblia, não. Todos somos criatura. Criatura é uma coisa. Criados por Deus é uma coisa. Agora, filhos, a Bíblia está dizendo que é todo aquele que é guiado. Hã? O papo de ouvir para a igreja toda semana. É. João 1,12. João 12? O capítulo também fala, né? Contudo, aos que receberam, aos que creram no meu nome, Deus o direito de se tornar filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem Uau. pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram Uau. de Deus. João 1,12 e 13. 12 e 13. Irmãos, isso esclarece a importância e necessidade urgente da igreja em viver debaixo da liderança e obediência ao Espírito Santo. Cara, Jesus coloca o Espírito no seu lugar como aquele que iria lembrá-los. Jesus estava dizendo, olha, se vocês conduzirem as coisas considerando a presença do Espírito e honrando, considerando o fato de ele estar presente, ele vos livrará dos equívocos. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele fala aquele ali, ó, né? O Pai enviará que ele vos ensinará e vos fará lembrar do que eu tenho dito. Jesus está dizendo, deem ênfase ao Espírito. Ah, vocês estão em 13? Não, vocês estão em 14. O Espírito está com vocês, né? Estou brincando aqui. Mas assim, ó, considerem. Presta atenção nisso, irmãos. Considerem a presença da pessoa do Espírito em vosso meio. Ele vos livrará dos equívocos, dos enganos, dos falsos ensinos. Ele vos livrará das fábulas. Considerem a presença do Espírito. Ele vos lembrará daquilo que eu ensinei, não daquilo que vocês querem fazer. Irmãos, qual é depois disso tudo aqui, vamos responder a pergunta: por que a igreja dos nossos dias está tão confusa e debaixo da liderança dos homens? Por não considerarmos a pessoa do Espírito, a pessoa presente e viva de Deus no nosso meio. Se é o Espírito que lembra do que Jesus ensinou, por que estamos fazendo o que Jesus não ensinou? Aquele que lembra não está mais presente. Não foi lhe dado ênfase e honra, não foi lhe dado espaço. Nós precisamos voltar a evidenciar a pessoa de Cristo na liderança da igreja por meio da presença do Espírito. Amém? É muito fácil ludibriar os outros, né? Sem conhecimento e sem direção. Até fui no Sameiro domingo, ele estava até tirando sarro lá. Tinha falado dos passos de Jesus e feliz. Mas eu fui nas lojinhas lá para olhar e eu peguei um livrinho que eu nunca tinha ido numa missa e nem sabia direito como funcionava os credos, né? Eu fiquei interessado em conhecer e fui ler. E quando ele vai falar dos mandamentos, eu achei interessante que na parte de falar sobre os falsos ídolos, eles põem um outro mandamento lá. Acho que é alguma coisa de congregar os domingos, dar valor às festas, alguma coisa assim. Mas até na Bíblia Católica existe a questão da adoração aos falsos ídolos, a imagens. Então pessoa que não tem um conhecimento e nem um interesse de ser direcionado pelo Espírito, é muito fácil de se enganar. É isso mesmo. Irmãos, o Espírito é a pessoa viva e presente de Deus. É a pessoa viva e presente que não permite que a palavra de Deus se torne uma verdade estática e empoeirada. Eu queria que você pensasse nessa frase. Porque, presta atenção aqui, Bruno, nós podemos correr... Qual que é o risco que a gente pode correr? Que muitos vivem isso. Ah, cara, mas, poxa, isso é fácil? Para mim não sair dos equívocos, é só eu estar diante da palavra. Então, é só eu orar a palavra. É uma verdade, mas não toda. Porque se fosse por isso, Jesus não enviaria o Espírito. Jesus ia dizer, olha, escrevam tudo o que eu disse e leiam toda semana para vocês lembrar. A pergunta que eu faço: os fariseus não conheciam toda a lei? Mas não tinham o Espírito para ter revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Então,
se eu... Cara, me entendam bem, pelo amor de Deus, né? O sangue de Jesus tem poder. Se eu estou diante da palavra, sem o Espírito, eu também posso cair em inúmeros equívocos. Se eu estou diante da palavra, sem discernimento do Espírito, por que Jesus não foi para o Pai e só deixou um livro? Pô, Jesus podia ter feito assim, ó, um livro, criava, ó, tirem cópias e entreguem para toda a humanidade. Jesus nunca escreveu nada, mas Jesus deu o Espírito. Já parou para pensar nisso? O Espírito é tão importante quanto a palavra, porque é o Espírito que não deixa a palavra ser estática e empoeirada. Cara, sem o Espírito, isso aqui é só história. Pode? Eu acho que eu li isso uma vez há muitos anos atrás, e agora a palavra por si só ela é a pregação de uma ideia, mas com o Espírito ela é a operação de um poder. Uau! Eu acho que Uau! é mais ou menos isso. Uau! Claro, porque muita gente usa a Bíblia para fazer um monte de cagada. Nossa! O que tem de heresia... Convence muita gente. Tem cara que, tipo, casa com 3, 4 mulheres e usa a Bíblia. Homossexuais casam e usam a Bíblia. Aquele caso do pega a mulher do seu irmão e adultera. Nossa. Isso aí isso é cômico, clássico. Mas é isso, a Bíblia sem o Espírito é só uma ideia, que cada um pode levar para o seu lado. Aí Jesus está falando. Aí Jesus, quando ele viu o Espírito, ele está dizendo, mas o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. E vai nos ensinar a fazer. Vai nos capacitar a fazer. Então, irmãos, o Espírito é o que não permite a Bíblia ser para nós motivo de arrogância. A Bíblia, conhecimento bíblico, cara, vai numa faculdade de teologia. Você passa na rua 10 km de distância e sente o cheiro de arrogância. Porque eles conhecem de cabo a rabo. Mas não o suficiente para ser como Cristo, manso e humilde. Enferma, a lei ficou enferma, e ao invés dela me fazer acertar, ela me fazia pecar, porque pelo conhecimento da lei vinha o conhecimento do pecado. Sim. Então, até mesmo brincando aqui, eu só sei o que é adultério porque a lei me disse o que é adultério. Sim. Então, sem a ação do Espírito Santo na palavra, sim, eu também cometeria esse certo. Exatamente. Exatamente. A lei não trouxe salvação, trouxe condenação. Né? É isso mesmo. Eu achei um texto também interessante, 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Aí nós corremos outro equívoco, que é entrar no extremo, dos caras que são tão espiritual que passa por cima da palavra. Cara, esse é clássico, é contemporâneo, mano. Isso aí é o que mais tem agora. Os caras estão dando piruleta no ar dizendo que isso é espiritual. Né? Os caras estão fazendo coisas que... Não, mas é que você não entende, é porque isso é espiritual, os caras vão dizer, né? Pô, aí também não. Então, o idioma, Tipo assim, não, isso aí Então, assim... Enfim, complicado. Então, essa realidade do Espírito precisa ser introduzida em meio à frieza e à carnalidade da igreja. Amém? A oração coletiva liderada pelo Espírito é o momento em que as conexões cerebrais de Cristo são transmitidas para o corpo. Amém? A oração coletiva liderada pelo Espírito é o momento em que as conexões cerebrais do cabeça, que é Cristo, são transmitidas para o corpo, que é a igreja. Amém? A oração coletiva liderada pelo Espírito é o momento em que as conexões cerebrais do cabeça, que é Cristo, são transmitidas para o corpo, que é a igreja. Tô indo pro final, tá, irmão? Só me dê mais uns minutinhos aí. Irmãos, o corpo não é nosso. Amém? Repita aí pro seu irmão, o corpo não é nosso. Por isso nós não exercemos primazia sobre as decisões
nem mesmo sobre as orações. Agora pense comigo. Pô, Gessé, mas a gente não tem nem liberdade nem para orar? É assim que o diabo faz pensar. Na verdade, não é ruim não ter essa liberdade. Pelo contrário, porque a gente não sabe como fazer. Na verdade, isso é uma proteção para nós da nossa mente carnal. Amém? Não ter a primazia nem sobre as orações. Nossa, que estranho, mas daí não posso. Ainda bem que eu não posso. Porque a gente não sabe como orar, a Bíblia diz. A gente não sabe como fazer, porque a nossa mente é carnal. Porque a nossa intenção é carnal. Então, irmãos, não ter a primazia na oração é uma proteção para nós. É assim que o diabo faz a gente pensar. Foi assim no Éden. No Éden, Deus criou uma regra para proteger o homem. O diabo falou assim, nossa, essa regra aí está te impedindo de viver outra coisa. Está vendo como o diabo inverte? O diabo inverte a ideia. Então, poxa, mas eu não tenho liberdade nem para orar. Pô, ainda bem que é o Espírito que nos conduz na oração. Porque assim nós estaremos orando a mente de Cristo, não a nossa mente. Então não é ruim não ter essa liberdade, pelo contrário. Isso é proteção da nossa mente carnal. Isso nos conecta à mente celestial de Cristo. Eu vou encerrar. Irmãos, se apegar ao cabeça, trará desenvolvimento e crescimento ao corpo. Se apegar ao cabeça, haverá suprimento da vida de Deus e poder de Deus para a igreja. Por meio do Espírito, o cabeça é capaz de executar e efetuar sua vontade no corpo. Amém? Parte final. Na oração coletiva, o Espírito é como... é esse exemplo que eu queria dar. Deixa eu só... Garganta seca aqui. Quero usar uma... Todo mundo conhece uma orquestra, né? Já viu uma orquestra? Vamos lá. Na oração coletiva, raciocina comigo. O Espírito é como o regente de uma orquestra. Ok? Sabe aquele cara que fica ali na frente, o maestro, né? O regente da orquestra. Esse é o Espírito Santo. Todos os membros precisam manter os olhos nele. Ele dá ênfase, né? Ele dá intensidade, ele dá... sobe, baixa, começa, termina. Ele rege. Presta atenção. Só que cada músico tem um instrumento na mão, tem uma ferramenta de trabalho, seu dom, seu ministério, e tem a partitura. Cara, para mim esse é o exemplo perfeito. Eu posso ter a Bíblia na mão, a partitura. Eu posso saber como tocar, eu posso saber como pregar. Eu posso saber como fazer. Se eu não estiver com os olhos em Cristo, os olhos no Espírito, cara, o que vai acontecer? Talvez eu toque bem meu instrumento, mas a orquestra não tem harmonia. É por isso que numa oração coletiva, o Laércio pode vir orar pela mãe dele, você pelo teu pai, você pela tua dor nas costas, você pelo seu problema financeiro, eu pela não sei o quê. O que é isso? Desarmonia. É todo mundo com a sua eloquência e com a Bíblia na mão, mas sem o Espírito que rege, que coordena e guia. Cada um tocando do seu jeito. Ficou mais claro agora? Esse exemplo acho que foi o mais top, né? Então, vamos lá. Na oração coletiva, o Espírito é como o regente de uma orquestra. Todos os membros precisam manter os olhos nele. Cada um tem sua... Cara, você sabe pregar, você sabe tocar, você sabe... Todo mundo sabe fazer. Todo mundo tem um instrumento. Todo mundo tem a palavra. Não, mas tá aqui, ó. Cara, a harmonia para todos, quem traz é o Espírito. Numa orquestra tá todo mundo tocando. Todo mundo fazendo sua parte. Mas quem rege é o Espírito. Então, numa orquestra, o que acontece? Cada um tem seu instrumento, cada um tem sua partitura. Mas se não estiver com os olhos no regente, a sinfonia entrará em desarmonia. Exatamente. Cada um vai emitir, e aí, por melhor que seja,
Ô, Fernandinho, eu vou repetir um negócio que eu falei, que você não estava. Eu vou fechar com isso. E eu acho que é o melhor exemplo. Eu estava dando exemplo aqui. Na oração coletiva, pense numa orquestra. Na orquestra tem o quê? Tem os músicos e tem o regente. Então o Espírito é como o regente da orquestra. Todos os músicos precisam estar com os olhos nele. Apesar de todos os músicos ter seu instrumento, seu dom, seu talento, e mesmo assim ter a Bíblia, né, a sua partitura na frente. Então, a Bíblia, o meu dom, o meu talento, o que eu sei fazer, sem a regência e a liderança do Espírito, cara, é total desarmonia. Eu posso tocar bem, mas o corpo não estará em sintonia. Então, pense na oração coletiva, irmãos, como isso. Você pode ser bom, você pode ter 10 orações na ponta da língua, mas você tem que ter sujeição suficiente para orar e liberar e se movimentar conforme a liderança do regente. Eu não sei se vocês já assistiram uma orquestra tocar, mas tem um cara que às vezes aparece uma vez só. O cara do triângulo, por exemplo, né? A sinfonia tem 30 minutos. Aí chega lá e tim! Ele não é menos importante. Porque a ênfase é para quem? A ênfase é coletiva, cara. A ênfase não é pessoal. A ênfase não é de um só homem. Se for para dar mérito para alguém, cara, é do regente. Você pode conhecer cara, a Sinfonia de Beethoven. Cara, milhares de pessoas tocam a Sinfonia de Beethoven, mas é ele, cara. O negócio é estar com ele. Então todos nós, nessa movimentação coletiva, perdemos a imagem, o nome e o nosso rosto, porque a ênfase é do Senhor. A ênfase é de Cristo, representada pelo Espírito. Então cada um tem seu instrumento, cada um tem sua partitura, cada um tem seu dom, tem a palavra na sua frente. Mas se não estiver com os olhos lá no cara, no Espírito, vai haver desarmonia na congregação. Se mantivermos os olhos no Senhor, cada um fluirá com sua medida e o corpo vence juntamente com Cristo. Amém? Se mantivermos os olhos nele, cada um fluirá com sua medida e o corpo vence juntamente com Cristo. Todos podem cooperar, desde que estejam com os olhos no Espírito. O contrário disso é verdade. Por mais bom que eu seja, se meus olhos não estiverem no Espírito, eu vou atravessar a música e vou atrapalhar o coletivo. Então não é o talento que me habilita, mas é para quem eu estou olhando, é quem eu estou obedecendo. Não é o que eu sei fazer que me habilita, é o quão conectado eu estou com aquele que manda, com aquele que rege, com aquele que lidera, com aquele que governa e dirige todas as coisas. Amém? Voltemos a dar evidência à pessoa do Espírito no meio da congregação, no meio daquilo que fazemos, especificamente a oração coletiva. Voltemos a... eu usei uma palavra que agora esqueci. Não é evidenciar, mas... Não, é perceber a presença, saber que está, valorizar. Voltemos a... Esqueci a palavra. Não, tem significado também, mas eu tinha falado uma palavra ali. Mas enfim, considerar. Boa. Voltemos a considerar a presença do Espírito em nosso meio, sem a qual nós só seremos bons na letra, no talento, no que sabemos fazer, no argumento e na razão. Voltemos a usar, no bom sentido da palavra, aquele que nos protege. Voltemos a considerar e evidenciar aquele que vai nos lembrar o que Cristo ensinou, nos livrando dos equívocos, nos livrando de nós mesmos, principalmente. Amém? Joyce, olha